Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito. E hoje a minha entrevistada é a doutora Rossana Curione Mergulhão, que é a juíza da Primeira Vara Civil de Bauru. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A doutora Rossana veio até os nossos estúdios, uma vez que ela faz parte até de uma programação que está sendo feita aí para o Dia Internacional da Mulher, agora virou mês também da mulher, né? Certo? E tem toda uma programação elaborada, né, com relação a essa questão, e a doutora Rossana veio então conversar conosco sobre a condição da mulher hoje na nossa sociedade. Doutora Rossana, o grupo de estudos da qual a senhora faz parte está lançando uma cartilha sobre os direitos da mulher. A senhora poderia falar um pouco sobre essa cartilha? Sim. Essa cartilha ela é fruto de um trabalho de um grupo que nós temos, envolvendo aí, são integrantes assim, efetivos. Eu, a doutora Ieda, que é advogada e presidente da comissão OAB Mulher, a senhora Cir, que é presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina. Nós temos a Maria José, uma psicóloga, e nós nos reunimos, e a Maria Aparecida, que é uma professora da USP. E nós nos reunimos para estudar, né, a legislação de proteção à mulher e buscar, na medida do possível, encontrar instrumentos para fazer com que esses direitos efetivamente se realizem. E o primeiro passo é informar sobre esses direitos. E o grupo tem um ano, está fazendo um ano, vai fazer um ano agora em abril, e nós trabalhamos durante esse ano com o tema da violência contra a mulher. E por isso, então, surgiu aí a ideia de lançar a cartilha sobre as informações de maneira bem didática mesmo, né, numa linguagem tranquila, não muito carregada, e no sentido de informar as mulheres que eventualmente são vítimas de violência, quais são os caminhos que ela deve seguir. Então aí tem todas as informações do que seria a violência, quais são os órgãos de atuação nesse processo, quem ela deve procurar, enfim, todos os órgãos que participam, que na verdade fazem com que essa rede funcione, né? E por isso essa cartilha ela acabou sendo editada, e agora nessa semana de eventos ela será entregue. E sem prejuízo disso, o grupo, como é algo ininterrupto, né, em todos os eventos que eventualmente tiver, depois vamos distribuir aí nos locais para que fique à disposição das mulheres. Deixa eu aproveitar aqui, vamos mostrar aqui a cartilha, olha, para até que as nossas telespectadoras saibam, né, visualmente como é essa cartilha, e procure, né, essa cartilha para que possa então tomar conhecimento dos seus direitos, né, certo? Quais são os seus direitos? Está bem aqui, como a doutora Rossana disse, didaticamente, né, bem colocado, para que as mulheres então possam requisitar essa cartilha. Essa semana, doutora Rossana, eu até comentei aqui, agora não é mais o Dia Internacional, agora é o mês da mulher, é porque um dia só não está sendo suficiente. É importante que na nossa sociedade ainda, né, se coloque mesmo essas questões da condição da mulher, porque nós sabemos que ainda tem salários defasados em relação aos salários dos homens, há discriminação, né? Então, uma semana de eventos. O que nós vamos ter nessa semana de eventos voltado aqui para a condição da mulher? Nós tivemos na segunda-feira uma palestra na FIB sobre o tema Ruim com ele, pior sem ele, que expressa aí uma cultura machista, e a gente sempre diz que não só homens são machistas, mas nós temos mulheres, né? Isso é cultural. Na terça-feira nós tivemos uma palestra na OAB tratando da questão do feminino, em busca do feminino, esse é o tema na OAB.
Hoje nós teremos uma palestra, uma mesa redonda na UAB, tratando então da questão da mulher, da condição da mulher hoje na sociedade como um todo, né, e na atualidade. Amanhã, quinta-feira, nós teremos uma palestra no Teatro Edson Celulari, com a realização então do IESB Prevê, o curso de Direito, e na sexta-feira nós teremos o encerramento na UAB. Aí uma atividade mais cultural, com algumas apresentações, sempre buscando aí retratar o feminino, né? Doutora, como que a senhora vê hoje a mulher mulher aqui no nosso país, após a Lei Maria da Penha? Olha, professor, a última pesquisa que nós temos aí da Fundação Perseu Abramo, ela foi uma pesquisa assim, bastante profunda, e ela dá conta de que hoje nós temos a cada 2 minutos 5 mulheres vítimas de violência no Brasil. Esse número caiu um pouco, porque nós tínhamos há 10 anos atrás, segundo os dados, 8 mulheres a cada 2 minutos sendo vítimas de violência. E segundo os levantamentos que foram feitos, os dados colhidos, em parte a Lei Maria da Penha contribuiu para isso. Embora também se diga, né, os dados vão informar que ela por si só não é suficiente, mas ela teve uma contribuição no sentido de diminuir. Veja que a diminuição não é grande, mas já é um dado alentador, vamos dizer assim, né? Então, me parece que, claro, a lei por si só, ela não vai resolver o problema, mas eu acredito que diante de um país como o nosso, com essa cultura machista que nós temos, eu acho que já é um avanço, não é? A partir daí nós podemos ter aperfeiçoamento dos mecanismos, mas eu acho que é um avanço, com certeza. Por outro lado, eu acho que é importante isso que a gente está fazendo, discutir isso, levar isso à discussão. A sociedade precisa parar para ver e admitir que isso existe, não é? Porque o que eu acho, sim, o ponto principal é que nós reconheçamos e admitamos que essa discriminação existe. E muitas vezes, até por conta mesmo dessa nossa base cultural e tudo mais, muitas condutas acabam se tornando naturais e normais quando não são, não é? Então, essa discussão que a TV Prevê nos possibilita fazer agora com o direito, isso é algo de muito valor, porque nós começamos a fazer com que as pessoas comecem a pensar, não é? E justamente no caso dessa cartilha, demonstrando aí alguns conceitos, entre aspas, do que seria violência. Porque muitas mulheres são violentadas e para elas aquilo não é violência, porque é passado para ela como uma coisa natural, e não é. Né? Até culturalmente, né, doutora? Exatamente. Então, como agora mesmo foi dito, por que a mulher realiza as mesmas atividades e às vezes recebendo 30% a menos do que um homem recebe? Onde é que está o fundamento para tudo isso, né? Então, nas pequenas coisas, nós conseguimos, se nós estivermos comprometidos com esse tema, nós conseguimos ver aí, com certeza, os traços de discriminação, que permeia aí toda a violência, não só física, né? Às vezes ela tem uma violência psicológica, que é a mais difícil de ver, né? Porque não deixa marcas. E o grande problema, a violência, ela vai repicando isso, né? Quem é violentado passa a ser violento e assim sucessivamente. E todos sofrem com isso, né? Todos sofrem. Principalmente quando você tem uma estrutura familiar, né? Você tem filhos, você Exatamente. Aí a coisa se complica mais ainda, com né, doutora? Com certeza. A pesquisa também demonstra que a mulher que é violentada,
ela também tem uma tendência natural a achar que bater no filho é normal. Não é? E esse filho, por sua vez, vai levar essa mesma mentalidade. Enfim, nós entramos num círculo vicioso. Difícil. Fator multiplicador da violência, no caso. Ao invés de procurar diminuir, inibir, vai multiplicando. Exatamente. Então, e aí o que a gente coloca, a violência doméstica é uma coisa muito séria, né? E a mulher, principalmente, o maior local de violência é dentro da casa. Então, dentro do ambiente que é privado, que é íntimo, vamos dizer assim, onde seria um local de proteção, se aí nós temos um local de violência, ainda que a criança não seja violentada, mas isso para ela passa a ser o normal, não é verdade? E considerando que a família é uma célula da sociedade, essa violência acaba se transportando para a sociedade. Exatamente, né, porque a sociedade nada mais é do que a soma dessas células, né? Como se fosse o nosso corpo, né? Formado aí de células. E a sociedade, ela é uma junção de todas essas células. Então, nós temos essa sociedade porque as células estão doentes, né? E é preciso que nós acordemos para isso. Porque senão tudo vai se redundar em punir, não é? Então, é importante mecanismos de punição? Com certeza, em alguns momentos, mas nós precisamos, aos poucos, chegar ao ponto, e esse é o nosso lema no núcleo, que um dia nós não precisássemos ter lei para punir violência, em razão dela não mais existir. É utópico? Talvez, mas é preciso que se busque isso, né? Porque a sociedade está aí, né? Ela está refletindo o que está acontecendo dentro das casas. Isso é altamente interessante, até porque se nós pararmos para observar, né, doutora, a questão do tráfico, a questão da criminalidade em si, né, muitas vezes pode ter origem justamente no núcleo familiar, um núcleo, vamos dizer, desfeito ou mal feito, vamos dizer assim, né, e isso acaba replicando na sociedade. Com certeza, é um modelo que vai passando. Né? Hoje, a violência, ela sai de dentro de casa e vai atingir as ruas. Todos nós somos expostos a todos os momentos. E por que isso? Porque alguma coisa não vai bem nesse corpo social, não é? Quer dizer, tratando do caso da violência doméstica, estaríamos atacando o problema na raiz. Exatamente. O problema da violência da sociedade como um todo, raiz. Na raiz, não é? Porque é daí que surge tudo. Não é? Se eu tenho um lar que me acomoda, que me afaga, eu não vou querer buscar outros valores lá fora, não é? Claro que tem situações que isso não serve, mas em regra é assim, não é verdade? Sim. Então nós verificamos hoje essa situação, ela está realmente corroendo as famílias, né? Isso sempre. E por que antes isso não aparecia? Porque antes a mulher se calava, não é? Nós não sabíamos o que estava acontecendo lá. E hoje nós sabemos, né? E nós esperamos que ela tenha a coragem de denunciar. E que nós, como sociedade, se tivermos conhecimento, que também levemos aos órgãos competentes para que isso cesse, né? E mais, há também uma outra vertente no sentido de tentar tratar também o agressor, né? Não é só amparar a vítima, mas também tentar fazer com que ele mude de comportamento, que talvez a vida dele também se torne um pouco mais fácil, não é? Nesse sentido. Então, é algo muito complexo, né? Todas as questões sociais, né, professor, quer nos parecer que é muito profundo, né? Sim. Mas nós, enquanto estamos aqui dispostos a fazer alguma coisa, se não quisermos ser omissos, me parece que nós precisamos começar a discutir sobre isso e levar isso para que todos reflitam a respeito disso. E o primeiro passo, doutora, seria justamente fazer com que as mulheres, ou a maior parte delas, tenham conhecimento, então,
dessa legislação que ampara, que protege... No momento da agressão, Sim. não é? Porque nós temos aí muitos direitos, falamos dos direitos políticos, quando surge o voto feminino em 1932, né? Nós, chegando hoje com a presidenta Dilma, enfim, nós temos a lei civil que trata hoje da mulher ali, tratada dentro do próprio casamento, etc., tudo em condições iguais, etc., mas, em alguns momentos, quando ela é violentada especificamente, fisicamente, né, principalmente, que é o que a gente vê, né, há também as agressões psicológicas, mas nesse momento crucial, que é o mais urgente, então é importante que ela saiba onde ela pode ter abrigo, né? Então, se ela precisa de orientação, hoje, por exemplo, em Bauru, nós temos um centro de referência, que é um órgão para dar esse amparo, sustentação, preparar para fazer com que ela seja capacitada para o trabalho. Então, uma iniciativa interessante, porque são poucas as cidades que têm, nós temos aqui. Mas, quando ela está no momento que ela foi vitimada, ela foi agredida, então ela tem que procurar a polícia, a delegacia da mulher, enfim, os órgãos que estão aqui muito didaticamente apresentados nessa cartilha, né? Então, há como se socorrer. Tem a casa-abrigo, no caso em que ela não pode permanecer na casa, não dá para voltar, então transitoriamente fica na casa-abrigo. Nós temos essa casa-abrigo também em Bauru, e isso é muito importante também. Então, só que é preciso que ela saiba, que ela tenha conhecimento e que ela acredite que existe uma estrutura que está aí para te dar condição, não é? Para não mais suportar essa violência. A palestra que nós vamos ter amanhã no IESB, doutor, é sobre qual tema? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? O que significa esse tema e como que vai se desenrolar esse tema? Na verdade, aí uma provocação no sentido de dizer o contrário, na verdade. Que em briga de marido e mulher tem que se meter a colher, porque não é algo que fica restrito aos dois, né? E mais, alguém está correndo risco de vida. E quantas mortes que nós não estamos vendo em decorrência disso. Então, e chamar a responsabilidade do vizinho, de familiares que sabem que isso está acontecendo e que preferem se manter distante, dizendo isso não é problema meu. E se nós formos ter uma visão macro, é problema nosso sim, né? Porque isso não vai ficar só lá. Além de uma pessoa estar correndo risco, muitas vezes crianças, como nós dissemos, isso vai se desenvolver e vai proliferar, vai criar tentáculos, né, fora desse ambiente doméstico. Só chamando a atenção aqui, doutora, a senhora pode me responder melhor. Essa questão da mulher passar a conhecer, vamos dizer assim, os seus direitos, né? Também não é preocupante no sentido de ela passar a vir a ser a agressora, ou seja, de uma má interpretação dessa legislação? Na verdade, todo o trabalho que se faz é no sentido de passar para a mulher que ela não pode ser vítima, né? Então ela tem que tirar isso dela, mas também ela não pode ser o agressor, né? Então há essa preocupação. Então não é porque ela tem uma lei protetiva que ela pode fazer tudo, assim como não é porque o idoso tem uma lei de proteção que ele está autorizado a agir de maneira diferente e legalmente em relação aos outros. Sim. Se nós temos uma legislação de proteção à criança e do adolescente, isso não significa dizer que eles podem tudo. Não, não pode tudo. Mas nesse viés que a lei trata, ela é vítima, não é? Agora, se ela for agressora, ela vai ter que ser tratada como tal, com certeza. Nesse sentido, há que se ficar muito claro isso. Né? Não é porque ela é vítima e ela tem uma legislação específica que se ela bater, se ela for agressora, ela não responderá também. Né? Porque eu não tenho assim a ideia de alguma estatística a esse respeito, mas também parece-me que após
posso estar enganado, após a lei de Maria da Penha, aumentou-se inclusive os crimes de mulheres em relação aos homens, né? Certo? Eu tenho visto na mídia isso constantemente, né? A senhora acha que isso pode ser um reflexo dessa má interpretação? Eu acho que não, eu acho que isso é reflexo dos dias que nós vivemos mesmo, até porque a violência, ela aumentou assustadoramente. Disseminou. Exatamente. Aquilo então, que nós colocamos no início do programa, né? Exatamente, então eu acho que não, eu acredito que não tenha esse reflexo, até porque eu fiz um trabalho aí, ainda incipiente, mas trabalhando a mulher e o sistema carcerário. E nós verificamos que a mulher, ela entra hoje para a vida do crime, onde ela não entrava antes, né? Então, tudo isso não está ligado à lei, né? Está ligado ao momento que nós vivemos. Eu acho que são todas essas questões sociais que é o momento histórico que nós vivemos e que parece que essa violência, ela aflora de uma maneira incontrolável, não é? E inconsequente, me parece, não é, professor? Porque nós vivemos assim, em clima de insegurança. A questão da droga, veja, é uma questão mais séria, que essa não tem. Porque toda a criminalidade hoje, ela gira em torno disso. E uma pessoa sob efeito de droga, ela não mede, ela não tem freios, não é? Então ela pega um carro, ela pega uma arma, e naquele momento ela vai agir. E nós estamos expostos a isso, né? Como o álcool e a condução de veículo automotor, estamos nas ruas e nas estradas, nós estamos sujeitos. E isso tudo é fenômeno de uma era, de um momento que a gente vive. Então, nada também relacionado à questão da liberalidade das mulheres hoje, né? Seria o contexto social como um todo. Eu acho que é o contexto que nos leva. E até esse círculo. Porque ela também foi violentada. Então, ela também acaba sendo violenta, né? As crianças, os filhos, enfim. E é um círculo vicioso. E essa questão, penso eu não na contramão, né, doutora, mas do fato de hoje ter uma facilidade maior para o divórcio, né, principalmente para aqueles que não possuem filhos, de ir no cartório e tal, isso não pode, vamos dizer assim, incrementar até esse processo de violência? Eu acredito que não, viu, professor? Eu acho que essas questões, veja... Eu digo assim, eu vou refazer a pergunta, por exemplo, a facilidade que se tem de a mulher tomar a decisão, falar, não, eu quero o divórcio, né, porque hoje está mais fácil, principalmente quando não se tem os filhos, de ir no cartório, fazer... Isso não pode, vamos dizer, acirrar mais os ânimos? Mas veja só, quando a mulher ela toma essa iniciativa, é um direito dela, não é? Sim. Então, eu acredito, na minha visão, eu acredito que não. Eu acho que acaba sendo até uma forma de fazer com que a mulher deixe o ambiente de violência, que às vezes não se dá somente nas classes mais baixas, né, professor? Sim. Muitas vezes nós temos isso também em classes sociais. Então, no momento em que ela se dispõe a deixar, pode não ser, mas pode ser que naquele momento ela esteja tomando a decisão de não mais sofrer violência física, psicológica, seja lá o que for, né? Uhum. Acredito que não teria uma relação aí. Até o contrário, né? Eu quero acreditar que isso facilita, porque imagina isso há 100 anos atrás, né? Sim. 70 anos atrás, quando não se tinha nada disso. Então, a pessoa era levada a viver isso. A minhas avós viveram isso, a gente sabe disso, né? Mas não tinha outra alternativa, porque os pais não recebiam mais, né? E ela não tinha para onde ir. Doutora, a gente observa também que as mulheres estão mais conscientes no sentido de procurarem estudar mais, né, de fazer um curso técnico, uma universidade. Isso é importante, né, para que elas, não por questão somente de mercado de trabalho, mas por esclarecimento, né, certo? Nesse sentido de que ela é um ser social. Sujeito de direito. Exato. Né? Um sujeito de direito e que ela tem o direito de exercitá-lo, não é? Em relação àquele que violar. Então, eu acho que isso é importante e ele vai quebrar uma das
coisas que movem isso, que é a dependência não só emocional, que é gerada pela questão cultural, como também essa questão econômica. Porque muitas mulheres, elas, ruim com ele, pior sem ele, em razão disso. Quer dizer, ela não tem um preparo para a vida profissional, ela não tem outra saída, então se submete a ficar aí do que, né, porque ela não teria outra opção. Nesse sentido, a partir do momento que ela tem uma formação, uma capacitação profissional, ela já, esse elo que segura a essa situação de violência, me parece que ele quebra. Então, é um fator que, com certeza, também contribui para que isso vá se eliminando aos poucos, né? E doutora, voltando à questão da palestra lá no IESB, só para frisar, a palestra vai ser no Teatro Edson Celulari, que fica ali na rua Rubens Arruda, na quadra 3, né? Essa questão que a senhora colocou dos vizinhos, quer dizer, de outras pessoas tomarem ciência do ocorrido ali, até para evitar uma tragédia, né? Certo? Isso não pode gerar mais violência até no núcleo, vamos dizer assim, social, naquele pequeno núcleo social ali, no bairro, né? Começar a haver aquela indisposição entre vizinhos que tanto tínhamos antigamente. Hoje eu não vejo tanto, mas até porque as pessoas se fecharam mais, né? Mas que tínhamos antigamente, isso não pode também retornar, acirrar mais ainda? Mas aí, veja, nós... Porque antigamente o vizinho metia colher, né? Certo? Era, até pelas relações mais próximas, o vizinho queria saber o que estava ocorrendo, porque havia proximidade, se conversavam, se falavam. Hoje, todo mundo, cada um no seu cantinho. Isso não pode provocar... Mas aí, professor, veja, se nós pensarmos o inverso, quer dizer, nós não vamos meter a colher... Deixa eu lhe perguntar juridicamente, pode ser omissão de socorro isso, ou o vizinho saber que está havendo uma agressão e não tomar partido, ou não? Eu acredito que isso não chega, pelo menos pelo que me passa pela cabeça agora, nós não teríamos isso. Mas eu acho que o principal efeito disso é não gerar impunidade, não é? Porque se ele sabe que todo mundo tem medo dele, ele se utiliza dessa posição, né? A partir do momento que ele verifica, que ele percebe que essa pessoa, que há outras pessoas que estão preocupadas também com essa vítima, eu quero acreditar que ele ficará menos forte, mais enfraquecido em relação a essa postura, né? Inibiria, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, porque hoje a Lei Maria da Penha, ela, primeiro, ela não mais admite a aplicação daquelas penas alternativas, né? Sim. Isso acaba sendo um avanço. Em segundo lugar, nós temos a lei, alguns questionamentos jurídicos, etc., mas a previsão da prisão preventiva quando ele, solto, colocar em risco a integridade física, a vida dessa vítima e até as medidas protetivas, o cumprimento dessas medidas protetivas, né? Então, isso também eu acho que é um instrumento que inibe. Quer dizer, se ele sabe que ele vai ser preso... a grande maioria não quer ser preso, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que é natural do ser humano. Todos nós queremos primar pela liberdade. Então, são instrumentos que estão aí atuando. Agora, essa questão do envolvimento social é uma questão mais de conscientização, de que isso não é natural, que isso não é normal, que isso não pode ser tolerado. E é por isso que se prolifera, porque nós, durante muitos anos, nós convivemos com isso como se tudo isso fosse natural. E às vezes aquele lembra, eu não sei porque eu estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando, não é verdade? Então, é uma questão muito séria, e ela está ali muito arraigada, né? Tá ótimo, então, eu gostaria de agradecer aqui a presença da juíza Rossana Curione Mergulhão, juíza da Primeira Vara Civil de Bauru,
e que também faz parte desse grupo de estudos sobre a violência contra a mulher. E lembrando aos telespectadores, né, doutora, que a palestra então é aberta ao público, a palestra tanto hoje na UAB, né, quarta-feira, amanhã no IESB e na sexta na UAB também. Isso, sempre a partir das 19h30. Isso, é aberto ao público, quem quiser comparecer, né, a OAB fica ali nas Nações Unidas, né, 3030, e o IESB na quinta-feira na Rubens Arruda 333. E lá nós faremos a entrega dessas cartilhas também. A entrega desta cartilha aqui, né, certo, que nós já mostramos, para que você, mulher, tome conhecimento dos seus direitos. Muito obrigado, doutora. Obrigada. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.